cidade é a tentativa mais bem-sucedida do homem de refazer o mundo em que vive, mais de acordo com os desejos do seu coração. Mas se a cidade é um mundo que o homem criou, é também um mundo onde ele está condenado a viver daqui por diante. Assim, indiretamente, e sem ter nenhuma noção clara da natureza da sua tarefa, ao fazer a cidade, o homem refez a si mesmo. Prepare-se para se emocionar com histórias de coragem e inovação, e para se inspirar com os nossos sonhos e visões que continuam a construir nosso futuro. Este é o tributo a cada cidadão que, com seu trabalho e dedicação, faz de Guaraíta um verdadeiro lar. Bem-vindos a Guaraíta. Hoje celebramos um marco especial na história da nossa querida cidade. Completamos mais um ano, histórias fascinantes e conquistas notáveis. Este documentário é uma jornada através do tempo, uma homenagem ao espírito resiliente e ao charme único de Guaraíta. Guaraíta tornou-se município em 29 de abril de 1992. Desde suas raízes humildes até se tornar uma cidade próspera, Guaraíta sempre brilhou com calor humano. Vamos explorar juntos as memórias que moldaram nossa identidade, ouvir as vozes de nossos pioneiros e testemunhar a beleza que tornou Guaraíta um lugar tão especial. Pedia as orientações de Deus para que Deus me desse essa sabedoria. E aí eu tive um sonho, assim, uma voz, né, pelas madrugadas. Eu me lembro assim, que era mais ou menos 2h10, veio uma voz na minha mente assim, que era a criação do município de Guaraíta. Aí quando assim, eu peguei no outro dia cedo, nem não manifestei para minha esposa nem nada, eu levantei cedo e vim para Itapuranga. Procurei o Botasvar, que ele era presidente do diretório do Partido dos Trabalhadores, com o qual eu fui eleito. Então é o seguinte, e passei para ele a ideia. Ele falou, vamos conversar com o Tavares, Antônio Tavares. E assim nós fomos conversar com ele. Ele falou, a ideia é boa. Agora, só porque eu preciso ter um tempo, né, uns dias para mim olhar, depois vocês voltam me procurar, para mim ver na lei os requisitos, se encaixa ou se não encaixa. E Guaraíta tem os requisitos. Isso me parece foi na segunda-feira. E quando foi na sexta-feira, nós retornamos. Ele falou, olha, há possibilidade de ser criado um município. Então ali na hora nós já marcamos uma reunião, inclusive eu lembro muito bem, que foi lá na propriedade, na chácara do Zé da Zilda, que fica ali próximo a Guaraíta. E nós marcamos uma reunião lá para se tratar do assunto. Ali eu convidei umas pessoas, umas lideranças do movimento, qual a gente que está mais próximo com a gente, para nós tratar do assunto. E lá mesmo já saiu, quer dizer, o projeto. Mas é uma coisa que foi tão surpresa que eu nunca tinha ouvido essas conversas de criar município de Guaraíta, nem nada. E eu fui para Goiânia e protocolei na Secretaria da Assembleia Legislativa o projeto da criação do município de Guaraíta. Eu me lembro muito bem, e aí hoje de lá eu já fui para a redação do jornal, que era Jame Câmara naquela época, o jornal Folha, e fiz uma pequena matéria. Aí no outro dia já saiu aquela matéria. E de Itapuranga apresenta o projeto da criação do município de Guaraíta. Eu lembro muito bem que mexeu muito aqui com Itapuranga, mexeu naquela época. Em fevereiro, no início de fevereiro de 89. Tá? E aí, o município foi criado 29 de abril de 92. Quer dizer, foi um período, pode dizer, foi de quase 4 anos essa luta da gente pelejando, né? Trabalhando nesse sentido, né? Aqui está, aqui está o projeto. A toda a demarcação das divisas, todinho direitinho, quando fala da posse dos eleitos na época, que coincidia com os mesmos eleitos, no caso de Itapuranga, do mesmo jeito. Então, fala as divisas onde, todinho está aqui, está tudo relatado, artigo por artigo, né, parágrafo por parágrafo, tá? Então, aí depois, e tem também, aí veio a publicação do Diário Oficial, falando da criação do município. Só tinha 2 deputados e tinha o Arno Carlos Prestes, que ele era aqui da região, né?
Então, ele ajudou. Eu sou Davi Bueno, filho de José Bueno de Jesus, e a fazenda do velho meu pai era Machado, com o córrego que liga hoje, que é Guaraíta. Então, lá começou assim. Lá era do final do Bendito Balduino. Então, domingo, meu irmão arrendou lá o mato virgem, 49. E nós roçou o mato lá. Domingo ainda tocou a roça lá 3 anos, porque nessa época não tocava a roça mais de 3 anos. E ali onde que é da Maria Valença, tinha daquele palmito, uma roda de palmito, muito bonita. Então derrubou tudo, tinha um córrego que descia ali, roçou, então queimou, acabou. O Bendito Balduino fez ripa desses palmitos, tudo, e esse palmito nunca mais voltou. Lá era um córrego, hoje é seco. Então, domingo tocou essa roça lá 3 anos, de arrendo com o Bendito Balduino. Bendito Balduino morreu, ficou para os meninos, o Clemente, Zé Domingo, Balduino e o Davi. Mas a maior parte era do Clemente. E o Clemente vem para te Ovídio Moraes Preto, meu tio, que é pai do Bueno, pai da Seula, pai de todos. E aí, o Ovídio tocou lá muitos anos, arrendou. Quando é fé, era para ser o patrimônio lá na Bela Vista, que a terra lá é do finado Otávio. Virou essa crise, Otávio e tio Ovídio. No fim, os fazendeiros lá não aceitou o patrimônio lá, mas aceitou aí, na direção do tio Ovídio. E aí conseguiu. Começou a lotear, dar lote para os outros, inclusive deu lote para a Assembleia de Deus, deu lote para a Igreja Católica, que é o que existe até hoje, e assim por diante. No fim, ele ideou a escola, que é aquele primeiro grupo que a Supram pegou, era uma firma, e nós carreava pedra de carro de boi para lá. Já ouvi pedir, nós ia ajudar. Depois o pai comprou trator, nós conseguimos trabalhar também com trator, ajudando. E nós não negávamos bem para ter ouvido de jeito nenhum, sabe? E aí foi andando. Era carro de boi. No fim, faltou, não tinha energia. Então, na época do governador do estado de Goiás, era Leonino Caiado. E doutor Brasil era deputado aí em Goiás, doutor Brasil novo, doutor Brasil. Era médico e amigo demais de tio Ovídio. Eu tratava de tio Ovídio, era mundico. E aí tio Ovídio convida eu para nós ir lá em Goiânia para pedir a energia. E lá, doutor Brasil ia encontrar com o tio Ovídio lá. E nós foi. Chegou lá na porta do palácio, não podia entrar, ficou esperando o doutor Brasil. Quando foi, doutor Brasil chegou. Aí entrou o doutor Brasil, aí os guardas deixou, porque era deputado, né? E nós entrou para dentro. Chegou lá, Leonino Caiado sentado na mesa lá, e eles é interessante, porque é tudo parente, né? Aí o doutor Brasil falou para o Leonino Caiado, eu trouxe mundico aqui para você assinar a energia para banana murcha. Não falou agora, ele falou banana murcha. A banana murcha. O ouvido não gostava bem, não. O doutor Brasil, né? Aí o Leonino Caiado, cabeça branquinha, riu em mim, falou, mas não, trouxe para você assinar, o papel está aqui. Ó. E pegou, pôs lá na mesa, o doutor Leonino Caiado assinou o projeto. E logo apareceu. A primeira casa, lá tinha, o Bendito Balduino tinha um barracão lá de juntar milho, coisa. Tinha até um mangueirão ali no fundo, criava muito porco, mas casa não tinha. A primeira casa assim,
Foi quando o tio Ovidio comprou, ele fez. Até eu que tirei a madeira lá para fazer a casa que hoje é do Bueno. Ali é a primeira casa ali do tio Ovidio. Eu tirei os carbos de pororoca, descasquei tudo para o tio Ovidio, tirei as tavas Tinha pororoca beirando ali por toda a banda, muito pau. A grossa lavrava só de um lado, descascava, lavrava de um lado para pôr em cima da parede, né? E eu ajudei o Antônio Saicedo encarbar e rebuçar essa casa do tio Ovidio. Vinha gente de todo lado, rapaz. O tio Ovidio vendia lote, dava lote, e aí foi crescendo. Primeiro boteco que teve lá é do Pereirinha, filho do Antônio Procópio. Primeiro, depois foi aumentando. Bom, a municipal, esse aí, o Itapuranga não queria ceder, municipal Guaraíta. Mas lá tinha o vereador, insistiu tanto, e ele trabalhou tanto que até conseguiu municipal, né? Mas que eu vi também fazia muita força e municipou o Guaraíta. O primeiro prefeito era 3. Era o Oswaldo, sim. E o Dinamérico e o Raimundo. E o Dinamérico ganhou de todos. O primeiro prefeito foi o Dinamérico, né? Em 92, que veio a emancipação de Guaraíta, e quando emancipou Guaraíta, aí o povo já começou a comentar, lá o Dinamérico é o primeiro prefeito. E eu tenho um apelido de nego, trabalhei numa máquina de arroz, então eles falavam neguinho da máquina, né? Não, nosso primeiro prefeito é o neguinho da máquina, e o vice-prefeito é o Zé Domingo. E deu que quando chegou o tempo de registrar a candidatura, nós saiu 3 candidatos, né? Tinha um candidato do Partido dos Trabalhadores, tinha o Raimundo, que era do PMDB, e eu, naquela época, era o PDC. E eu fui eleito, né? Dos 3 candidatos, eu fui eleito, ganhei dos 2. E Guaraíta, o povo sempre fala assim que, igual o meu deputado estadual, era o Arno. O Arno falava assim, o Dinamérico não tem nenhuma folha de papel para fazer o projeto. Eu não tinha nada mesmo, né? Porque Guaraíta é filho de Itapuranga. E Itapuranga nunca ajudou a Guaraíta, que a única coisa que eles faziam aqui para nós era patrolar as estradas, né? Não ajudou a Guaraíta com nada. Então a gente não tinha nada. Mas aqui tinha um galpão aqui que era a gente mexer com cereais, aqui da família de Ferraz. Eu aluguei esse galpão para poder funcionar a prefeitura. É os meus 4 anos de mandato. Inclusive funcionou os meus 4 anos de mandato e os 4 anos do outro prefeito, que foi o Raimundo Martins. A gente instalou a prefeitura ali nesse barracão ali, onde nós mexíamos com cereais, e a gente administrou a Guaraíta, sabe? Guaraíta é uma terra vermelha, é uma terra que produziu muito milho e feijão e arroz, tudo, até hoje, o que plantar dá muito. E naquela época só era cereais, né? Então eu andava na cidade e eu via aquele poeirão vermelho e as mulheres correndo para dentro e contrariadas, xingando, então eu pus na cabeça. Primeira obra que eu tenho que fazer é asfaltar a Guaraíta toda. E comecei a asfaltar a Guaraíta, asfaltei a Guaraíta toda. Eu fiz 40 mil metros de asfalto, asfaltei a cidade todinha, não ficou uma rua sem asfalto. Com rede fluvial, meio-fio e sarjeta. Eu deixei ela toda asfaltadinha. E naquela época também tinha as escolas na zona rural. Tinha 8 escolas na zona rural. E nessas escolas da zona rural, em todas, eu tive que montar ali a cantina para fazer merenda para os alunos, né? Eu fui em Goiânia, a secretária da Educação foi comigo, a gente comprou ali fogão, bujão, vasilhão, panela, para poder funcionar essas cantinas na roça, né? E então foi muito trabalho, mas para a gente foi uma experiência muito grande, viu? Porque hoje a gente vê
Guaraíta bem melhor, né? Tão diferente. O Gleno, nessa época, não existia emenda naquela época, não existia emenda. Esses asfaltos que eu fiz, rede fluvial, tudo foi com FPM da prefeitura. Eu me lembro direitinho que o primeiro mês o FPM veio 30 mil reais. 30 mil reais. Quando eu entreguei para o outro prefeito, que era o Raimundo, já estava vindo 60 mil reais no final do meu mandato. Foi com essa verba que eu fiz esses asfaltos, né? Comprei uma pá mecânica zero, comprei uma patrola usada, comprei um caminhão caçamba usado, comprei um ônibus para carregar os alunos que faziam a faculdade em Itapuranga. Tudo isso com a verba do FPM. Não existia outra verba que ajudasse a prefeitura. E sou muito feliz. A minha família, quase todos, mora aqui no município de Guaraíta. E o que a gente tem é só agradecer a Deus por isso, né? Eu acho que foi muito bom. Para mim foi muito bom. Esses 4 anos de administração que a gente passou, a gente teve muita dificuldade, mas a gente aprendeu muito, né? Muita experiência. O povo aqui de Guaraíta é um povo muito bom, da gente trabalhar juntamente com eles, né? É um povo companheiro e amigo, né? Então o que a gente tem é só de agradecer a Deus e agradecer o povo por isso aí, até hoje, né? Um amigo do Chaga que estava aqui, no meu marido, tinha vindo para cá, um tal de Milton, acho que ele mora em Goiânia ainda, esse homem. Era muito amigo do meu marido, aí perguntou se ele queria vir para cá. Trabalhar, que aqui era muito bom. E ele não foi, acho que não foi nem uma semana. Vendeu o que tinha, arrumou o que tinha e nós, ó. Tinha um caminhãozão cheio de gente já que vinha para cá, das Orlando, Chico Orlando. A família do Chico Orlando. E nós viemos. Nós trabalhávamos demais, da conta. Era de dia e de noite, como nem formiga. Mas nós vivíamos, não passava fome, não. Daí nós fomos lá para o senhor Roso. De lá do senhor Roso, ele veio um dia aqui nessa Guaraíta e achou bom demais. E nós vinha aqui direto, mas para morar mesmo. Aí ele foi alugou uma casa. Ele era meio doidão. Quando ele queria fazer uma coisa, era daqui para ali. Alugou uma casa, foi na roça, pegou os trem tudinho. E eu estava lá em Itapuranga, com a menina minha que estava meio perrengada. E ele foi e mandou falar para mim que de lá viesse para cá, para Guaraíta, porque ele já tinha mudado. Já estava construindo ele tudo aqui, em lugar de uma casa. Menino, mas eu falei, gente do céu, mas é doido? De lá já vim para cá. Eu falei, daqui não sai mais, está no sempre cemitério. Não me chama para ir para a fazenda mais, que eu não vou. Aí nós foi mexendo aqui, mexendo, mexia com o trem, ele com roça. Aí eu fui tocar o boteco e costurando de noite com os outros. Desse boteco, eu vendi o boteco, comprei uma loja, fui tocando nessa loja, trabalhava, o senhor saber como é que a pessoa trabalhava, era igual nós, era igual. Todo mundo falava, é os trabalhadores, porque a gente sabia a precisão que a gente já tinha passado, né? Nós nunca passamos fome, nem no Ceará, que era um lugar pobre de tudo, mas meu pai trabalhava também, não deixava nós passar fome. E nós fomos virando, mexendo e virando, comprou uma casa lá em cima. E nós fomos trabalhando. De noite eu dava aula cedo com a turma de menino e de noite com a turma de rapaz. Tudo particular, porque o seu Ovídio era o chefe aqui, queria por mim, tadinho. É o pai do Urias, né? Queria arrumar no colégio, no grupo aqui para mim. Eles eram que mandavam, eles eram os chefes daqui, não sei como é que eles eram aqui, não. Ele era vereador? Não, ele não era vereador nesse tempo, não. Falei, não, seu Ovídio, não quero não. Não quero responsabilidade, eu moro em roça. Não quero não. Aí acabou a conversa. E nós fomos pelejando com a família. Esse buraquinho aqui, que era o seu Ovídio, aqui já tinha umas casinhas ruins, muito ruins, tinha esse grupo, um pedacinho de casa mesmo, era grupinho.
Era muito ruimzinho quando nós chegamos aqui. Não tinha duas máquinas de mexer com arroz, loja não tinha loja de nada, era só esses botequinhos. E depois o pai do Kleber pôs um armazém, onde hoje, o senhor já andou na casa do Kleber ali? Pois é, ali onde eles moram ali era a casa que eles morou primeiro aqui. Aí eles tinham açougue, tinha um armazenzinho. Depois foi, as coisas os donos vai ficando velhos, né? Não toca mais essas coisas. Aí foi acabando. E o Kleber ingressou na política, que o Kleber que gosta de política. E a minha loja me deu lucro demais, graças a Deus, que é o que eu tenho hoje em dia, foi os começos da minha vida mesmo, trabalhando, né? Nessa loja. Quando eu fiz a minha lojinha aqui, não era muito assim, evoluída, não, mas dava para me ganhar o dinheiro, sabe? Ganhava bem, comprava roupa fora, comprava roupa no Jaraguá. Esse meu genro, Djalma, você conhece o Djalma? Que é casado com aquela pequenininha aqui. O Djalma era que fazia a compra mais eu. A Liene comprava em Goiânia, meus trens, trazia para cá e eu vendia com muito sacrifício. Até de noite. Eu ficava até de noite aqui e morava lá em cima. E minha máquina era dentro da loja para costurar de noite até umas horas. Porque o povo aqui tinha aquelas máquinas de mexer com arroz, o povo comprava os mantimentos aqui e tinha um boteco, não tinha um armazém, tinha parece 3 armazéns aqui, quando eu vim para cá, morar aqui mesmo. Quando ela foi município, ela não tinha aqui, não tinha. O Raimundo Aurora era vereador, mas eu não sei se ela já era municipal. O seu Ovidio foi vereador também. Eu não sei se ele já era municipal, aqui já era municipal, não lembro direito, acho que não era, não. Eu sei que o Raimundo Aurora foi vereador, o seu Ovidio, no tempo do Batista, acho que foi no tempo do Batista, que era prefeito lá de Capuranga. Mas era bom, um povo muito bom, muito hospitaleiro, tudo amigo, tudo, uns parentes, outros são amigos, sabe? Era muito bom. Aí eu lembro que começou do Ovídio, aí que foi aumentando. Foi surgindo mais casas, o Ovídio saía, desejando que o Guaraíta virasse cidade, né? Aí que foi aumentando as casas, os alunos vinham da roça, traziam as merendas, que não tinha merenda nessa época. Os alunos vinham da roça, vinham a cavalo, outros vinham a pé, trazia comida, punha lá nessa época, era o fogão caipira, punha merenda beirando o fogão para esquentar as merendas, para eles comer. Era essa dificuldade tudo. O salário na época era R$10 no início, depois que depois a Aparecida arrumou mais R$10, né, Aparecida? Aí que passou para R$20, era o salário. Era fraco o salário. Qual é o nome do senhor? Maria Aparecida Rodrigues Bueno. E a idade da senhora? A idade? 77. 77. E a profissão da senhora? É doméstico mesmo. É. Certo, ele mais o prefeito lá, né, e arrumaram o aumento de R$10, porque lá na casa, licionava na minha casa. E aí eles arrumavam as vasilhas de comida em riba do meu fogão, eu arrumava o fogão para ele, fogão caipira, aí eu arrumava lá arrumadinhas, colocava as vasilhas de comida tudo em cima, para quentar, para comer, e o Tomás olhou aquilo e falou, não, nós temos que arrumar uma emenda. Nós vamos arrumar um salário para a senhora também, para dar uma emenda no salário. Assim que ele arrumou. Aí nós ficamos ganhando R$20. Não sei se é reais que falava naquela época, não era reais não, né? Era cruzeiro. Cruzeiro, né? 20 cruzeiro. Aqui era assim, ó, tinha a casa do Ovídio, que era o dono da terra, que é o pai do Bueno. E aí eu não sei como que é que ele arrumou lá, o começo bem, eu não sei. Eu sei que o lugar era assim, ó. Esse lugar aqui era só lavoura.
era lavoura de bananeira, algodão albaço, lavoura de algodão, cafezal, essas coisas. E aí o Ovídio, que era o dono aí, surgiu a ideia nele lá de municipar, né, a terra dele. E aí começou a crescer a Guaraíta. Eu não lembro bem, assim, os primeiros moradores, eu não lembro bem. Eu lembro do boteco, que era do Pereirinha, e o outro era um baiano, mas eu esqueci o nome dele, bem aqui nessa rua principal, aqui, essa de baixo. E aí foi crescendo. Mas assim, os moradores, tudo. Eu só sei que Guaraíta, a roça aqui, só tinha uma casa aqui em cima, na beira do Corguinho, e a do Ovídio. E uma outra mais para baixo, assim, na beira do Corgo. E aí foi crescendo, nesse período aí, foi aumentando. O senhor Ovídio de Moraes Preto era amiguíssimo do meu pai. E nós morávamos ali numa fazenda por nome de Paulo Viola, próximo parentístico aqui do Bueno. E aí, um determinado dia, o senhor Ovídio de Moraes Preto era conhecido pelo meu pai tratava ele de Mundico. E bom, chegou um dia lá em casa, os dois eram de bom diálogo, de conversa. Ele falou, Bom Joaquim, que era o nome do meu pai. E eu decidi lotear a minha terra ali no Guará. Aí o meu pai, por ser uma pessoa assim de um bom conhecimento, falou, Mundico, que coisa é essa? Tá ruim da cabeça, ué. Você vai lotear seu terreno e como é que você vai trabalhar, tocar a lavoura? Eu nunca esqueci dessa passagem. Aí o Ovídio falou para o meu pai, falou, não, Sr. Joaquim, eu loteando a minha terra, eu vou viver melhor do que tocando roça, que eu vou vendendo os lotes e o dinheiro vai vindo raramente para o meu bolso. E roça, o senhor sabe, roça até que o senhor planta e chega o tempo de colher, é muito difícil o senhor ver o dinheiro. Mas assim como eu loteando a minha terra, eu vou ter dinheiro quase todo dia para receber, porque é de muito interesse do povo comprar lote, principalmente no lugar que é minha terra ali. E assim os dois trocaram ideia ali. Ele convidou meu pai para comprar um lote lá dele quando saísse o loteamento. Aí meu pai não interessou, mas sempre os dois levaram amizade enquanto vida os tiveram. Era muito amigo. E aí eles partiram, mas já o Ovídio de Moraes Preto deixou esse presente para nós aqui. Porque a vida para nós aqui nesse regional, antes de surgir Guaraíta, era muito difícil. Porque tudo que o senhor precisava era Itapuranga. E o trânsito naquela época era tão difícil, tudo era no lombo do animal, não tinha estrada perfeita de rodagem. Apareceu umas estradas boas aqui para o nosso conforto, depois que o Dr. Warner Carlos Plesce se tornou prefeito da cidade de Itapuranga. Ele expandiu o trabalho dele nesse município. Colocou estrada de rodagem por toda a banda, grupo escolar para todo lado para favorecer, porque nós éramos muitas pessoas que conviviam aqui na zona rural através da lavoura. Hoje esse povo já se foi, os grupos que ele deixou por todas as partes, eu acredito que já foi desmoronado, mas ficou uma grande história, um legado muito bonito do Dr. Warner Carlos Plesce, ex-prefeito de Itapuranga. Foi aí que facilitou um pouco mais a nossa vida. E Guaraíta foi nos dando um conforto. Chegou armazém, porque naquela época ninguém falava supermercado, e a gente via que para nós estava favorecendo. Chegou máquina de beneficiar arroz. Naquele tempo, antes de Guaraíta, se nós comíamos arroz limpo, era socado no minjolo, era socado na mão de pilão. Meus pais,
minhas irmãs, para poder manter o sustento diário. E aí foi melhorando com essa chegada da Guaraíta, formação de Guaraíta. Deus abençoou grandemente, veio farmácia, armazém, vários armazéns, campo de futebol. Foi uma realidade na nossa vida. Eu sinto feliz pelo que eu vi o começo de Guaraíta. Eu vi ali lavoura, por toda a parte ali onde é a cidade, eu vi lavoura. 1968, eu mais um irmão meu, nós tocávamos um açougue ali, bem pertinho do irmão do Bueno. Nós trabalhamos ali um ano de açougueiro, era uma coisa imensa. Tinha açougue quase por toda a banda na Guaraíta. Uma população muito grande no regional aqui. No meu caso, por exemplo, eu estudava retirado mais de 1 légua, quase 2 léguas. E nós morávamos ali numa região por nome de Saudade, onde eu fui acabar de criar. Mas nós íamos estudar lá no Zeca de Brito, onde era o seu Gabriel, hoje já falecido. Então era uma dificuldade para nós, tudo de a pé. Nós tocava lavoura, depois da escola ainda trabalhava. E hoje, veja como favoreceu. Os alunos de hoje, tudo o que nós demos? Nós demos primeiro a Deus e depois essa inteligência do senhor Ovídio de Moraes Preto de formar essa cidadezinha. Era um patrimônio. E se foi a distrito, se tornou cidade. E hoje as crianças do regional aqui não viajam nem 50 braças para poder ir para a escola, seja na zona rural, ali dentro da cidade. Tudo tem o conforto do transporte, com tempo de chuva, tempo de sol. Os alunos são confortados. Tanto é bom para os alunos como é bom para os pais. Porque na época minha que eu estudei, era uma dificuldade imensa para nós adquirir um pouquinho de estudo. No caso, eu estudei lá na Maria Mendes de Brito, foi a minha primeira professora. Depois eu fui para Itapuranga, estudei um pouco lá. Aí, pela falta de saúde do meu pai, eu tive que voltar para a roça de novo. Aí eu terminei meu estudo ali com a Lázara Nepomucena Pereira, que é desse povo aqui do Divaí, finado São Jerônimo Ponucena. Então ela foi minha última professora. E assim foi evoluindo a vida dos alunos aqui do regional. Meus meninos, meus sobrinhos, todos aqui não teve dificuldade para caminhar para a escola, porque o carro vinha na porta. Então a gente sente que tudo isso foi através da mentalidade do senhor Ovídio de Moraes Preto, formar ali um patrimônio que hoje é a nossa cidade. As estradas eram uma calamidade. E eu que sou do tempo do carro de boi, trabalhei muito aí com esse trânsito de carro de boi, eu vi o quanto favoreceu para todos nós que ainda convivem aqui nesse lugar. O que viu antes está vendo agora o momento que nós estamos vivendo. Então, isso é pela bondade de Deus que nós estamos vendo esse conforto que nós temos. Mas nunca podemos esquecer que foi a mentalidade de Ovídio de Moraes Preto. Do tio Ovídio era uma casinha assim singela, não era muito casa boa, uma casa bem assim. Ele era muito caprichoso, tio Ovídio, mas não tinha as casas boas igual tem hoje. Hoje tem umas casas muito boas na Guaraíta. E eram poucas casas. Eu lembro assim de quando eu vim para aí, eu vim, e é um tempo até muito bom mesmo. Mas aquilo ali era um lugar que a gente gostava muito de ir, até hoje eu gosto de ir, que é a nossa igreja, Assembleia de Deus. E estou aqui até hoje, graças a Deus, criei meu filho, está tudo aí comigo, 6. Sou mãe de 8, mas está comigo 6. 3 homens e 3 mulheres. Então, ajudando meu pai e minha mãe, nós adquirimos
um total bom de terra. Então aqui, né, em 62, tinha 4, 5 casas que tinha Guaraíta. Hoje é uma cidade, tá grande. Então eu contemplei isso aí tudo, essa passagem aí. Foi pedido e nomeado o asfalto, mas levou uns anos bons, mas foi concluído. Eu contemplei todinho o que precisava. E antes tinha que ir de cavalo, carro de boi para atolar, tinha mais 8 boi, atolava até no eixo. De a pé, carroça, carro de boi, de cavalo, nós íamos para buscar os alimentos necessários do comércio. Tinha toleiro, atolava até no eixo do carro de boi. Foi dia 19 de janeiro de 84 quando eu comecei a navegar aqui. A gente vinha pela estrada antiga aqui, a estrada velha, né, que passava pelo Guará de cima. E rodeava por cima, e vinha e voltava 3 vezes por aqui, estrada muito ruim na época. Até na época era o Batista, o prefeito de Itapuranga, que era o município de lá, né? Então dava uma arrumadinha, pelejava, mas na época da chuva, a terra aqui é de muita cultura, né? Então tem muito... É mais difícil, a estrada fica mais ruim, mais difícil de zelar. Então foi navegando aí, a gente foi indo, depois passou uns 3 ou 4 anos, o Totti tirou o horário de cá, que eu trabalhei com o Totti, o Olívio Paulino. Aí passou só um horário para cá e vinha cedo, voltava de tarde. E o horário do meio-dia eu ia só por lá, pelo asfalto. Mas não tinha asfalto ainda era chão. E o asfalto começou, o asfalto foi em 98 que terminou ele aí. Então esse foi o trajeto nessa época aí. A gente sofreu muito aí nessa época. Tinha dia que a gente dormia na estrada aqui perto do Zé Benício mesmo. Teve um dia que eu atolei aqui no Zé Benício aqui, e eu fui embora de a pé. Cheguei lá, falei com o Totti, já escurecendo, ele falou assim, não, vamos amanhã cedo pro Erpide tirar o carro. Aí no outro dia o Erpide veio na patrola aqui, tirou o carro, arrastou o carro, e nós foi. Quando deu de tarde, no horário da tarde, eu falei pro Totti, era muita chuva, eu falei, Totti, não vai dar para ir não? Ele falou, não, tem que ir, não pode deixar o povo na estrada não, porque o Totti não gostava de que a gente falhasse não. Se falhasse uma vez, não era porque ele queria não, eu não deixo o povo sair na estrada não. Aí vamos, então vai. Eu venho. Quando eu chego ali, atolo no mesmo lugarzinho de novo. E 2 noites seguidas, assim, onde se pousou ali. Era ruim na época. Depois, passou mais por lá, ficou passando mais por lá, né? Depois foi até que tirou o horário tudo daqui, passou tudo por lá e vinha só por lá. Mas o asfalto começou, o asfalto terminou, o asfalto chegou em Guaraíta no dia 26 de julho de 80, foi na Copa, foi 98. 26 de julho de 98, um dia era jogo da Copa do Mundo, daquela época. Então chegou na Guaraíta. Eu lembro direitinho dessa data aí, falei, essa data eu marquei, porque quando o asfalto começou, já fazia muito tempo que eu trabalhava, eu acompanhei o asfalto todinho na época aí. A gente acompanhou o trajeto da empresa fazendo o asfalto. Eu acompanhei tudo isso aí nessa época aí. Foi muito bom, foi 27 anos que eu naveguei aí, gostei muito, fiquei muito amigo do povo aí, amigo dos prefeitos, que eu fui amigo de tudo, de Namé, com a Célia, o Zé Domingo, fui amigo do Zé Domingo, eu fui amigo de todos, eu não tinha política comigo, então os vereadores, conheci todo mundo, o Raimundo Martins na época, foi prefeito, foi na época que o asfalto foi feito, foi na época do Raimundo, né? Terminou, era o mandato dele, quando terminou, então foi muito bom. Quando eu vim por aqui, que eu lembro 3 casinhas. Só, no começo, né? Primeiro Pedro Concheba, pai do Rafael, né? E depois Pereirinha. No começo, depois tinha um boteco, não sei se depois do Cirão, não sei se é do Barduino, se é do Cirão, esse aí que eu não lembro mais, parece que comecei a esquecer, né? Do que eu lembro desses aí. Depois, mais para adiante, eles foram construindo casa, pondo mais algum armazém, algum botequinho. E foi crescendo devagarzinho por aí, né? Lá tinha uns lerias que o povo arrumou por aí, foi comprando os tijolos e foi fazendo. Não lembro os colegas que foi levantando essas casas primeiro, depois das 3, bueno. De a cavalo. De a pé. Demais, de a pé. Era bando de gente que ia de a pé. Depois passou a ser a cavalo, né? Ataiava aqui pro Lazinho. Passava uns barreiros meio grandes lá perto do Gilo. Muito barro, muito dificuldade isso.
Aí Pá. veio o asfalto. Aí o asfalto foi outra vida, né? Aí melhorou tudo, né? Depois do asfalto foi a maior benção que existiu. Esse asfalto que eles fizeram aí, ó. Esses mais velhos, o serviço deles era só roça, só trabalhar na roça. Bastião Pé, Tesudo, né? Dos antigos aí também, ó. Pai do Darcio, né? Agora, voltar atrás, o Ovídio era uma benção, né? Pro povo, né? Pai dele aí, ó. Isso aí era um absurdo, né? Fazer tudo pros outros, dar trem pros outros. Isso aí que é o início muito bom, né? Foi esse aí, ó. Depois das casinhas, né? Deu lote. Deu lote, né? Dava lote pros outros, fazia tudo pros outros, ué. Pra ele não sobrava, né? Não sobrou quase nada, né? Ele dá tudo pros outros, ajudando, né? Dinamérico foi muito bom. Dinamérico foi bom até, viu? Muito bom. Trabalhou para valer, para arrumar essa cidade para nós aí, ó. Foi absurdo, viu? O asfalto dentro da cidade foi ele. Foi, um bocado foi ele, né? O Dinamérico trabalhou muito, viu? Aí era só poder na mão mesmo, é animal, né? Arado de boi, nós mesmo arava. Tinha 4 boi velhos e amansando uma junta de garrote. E mais meus meninos. Nós trabalhávamos ali nos Buenos. Mundo velho de roça. Sofrido, viu? Esse é sofrido. Mas só que colhia demais também. Nessa época, né? Colhia trem demais. E hora de vender, difícil, viu? Caminhãozada, cheinha. De 1000 buscava para mim. De 1000 eu andei até aí, até hoje, ó. Era o puxador dos mantimentos para mim. Depois que eu casei, assim surgiu um prefeito aí que era o Zé Domingos, surgiu uma escola aí de Mobral, aí eles ficou empenhando para mim ir, né? Foi a aula que eu fui, mas não consegui aprender nada. Porque a gente está aqui pensando que tem que arrumar para ir para a aula. Você está na aula, você pensa que você tem que vir para aqui, que tem as coisas em casa para arrumar. A cabeça não guardava nadinha daqui que o professor ensinava. Aí não dei conta. E o trabalho? O trabalho era cozinhar para peão, levar a comida na roça, lavar roupa. Criei 5 filhos, tudo encarreadinho assim, um no cabo do outro. E era isso aí, e fiar, fazer coberto. Vamos fazer coberto para rebolsar os meninos. O meu serviço era esse. E era um poicadão para tratar, era eu e a minha sogra, que velava dessa poicada. Os caras saíam cedo para a roça, chegavam de tarde. E foi essa labuta. Esses meninos pequenos, ajuda só de Deus mesmo, que nesse tempo não tinha ajuda de governo, ajuda de nada, só de Deus. Foi difícil, mas hoje, graças a Deus, está tudo resumido. A dificuldade que nós passou, graças a Deus, está tudo em paz agora. Esse já foi agora mais tarde, teve um fato aí que abalou a Guaraíta. Era uma época de uma festa aqui na Guaraíta, a festa do povo. O povo falava que era a festa do feijão. Um senhor aí pegou a mulher lá no ranchão e arrancou ela para fora e matou ela, esfaqueou ela todinho. Isso aí abalou a Guaraíta. Você lembra, Bueno? Isso aí nós tudo ficou assustado com aquilo, né? É coisa que nunca tinha acontecido aqui, aconteceu essa vez. E tem muitas coisas assim que abalou a gente, mas essa foi assim, mais de início que a gente estava aqui. E arrumava muito chá em casa, um ensinava um teu, outro ensinava outro. E quando melhorava, a gente dava um jeito de levar em Itapuranga, né? Para fazer uma consulta lá, com o médico lá. Mas não foi fácil não para cuidar
dos filhos, mas até que eu tenho um menino meu que mora em Goiânia, eu levei ele muito lá em Goiás para tratar. Mas carregava ele até sair lá na linha de Goiás, na Cacunda, para pegar o ônibus lá para ir para Goiás, que não tinha condição aqui. Eu levei ele lá muitas vezes para tratar. Então falou ônibus. Você andou muito na linha do João do ônibus? Andei. Vamos fazer essa linha. O João que corria aqui, né? Era na linha de lá, né? Aí depois arrumou o asfalto, ele pegou passar por aqui. Ficou mais fácil para nós. Aí depois o povo do carrinho pequeno foi tomando a frente dele, né? Até que ele desistiu. Não veio mais. Aí ficou só esses carrinhos pequenos. Nesse início de Guaraíta, até nós morávamos em Itapuranga, que nós fomos para lá para estudar. E aí minha avó morava aqui na fazenda do Henrique Camilo. E nós passávamos, eu me lembro que nós passávamos na Guaraíta nessa época. A Guaraíta tinha lá só a casa do Ovídio, onde é a casa do Bueno hoje. E aí o Ovídio loteou lá aquelas terras lá e hoje... E aí foi crescendo, crescendo, crescendo e foi formando uma cidade. E nessa época era banana murcha. O povo falava era banana murcha. Aí foi evoluindo, o povo construindo casa e formou a Guaraíta. Pegaram a assinatura dos pessoal aí e está no que é hoje. A Guaraíta virou um município e é uma cidade muito bonita, acolhedora, hospitaleira, né? Um povo muito unido, que todo mundo conhece todo mundo. E aí assim nós fomos crescendo e aí na Guaraíta, desde quando dessa época nós vimos de Itapuranga, nós até hoje, nós crescendo em Guaraíta e trabalhando aqui pertinho. Eu mais meu irmão e nós morávamos aqui no Henrique Camilo, nós ia de a pé todo dia para Guaraíta e voltava meia-noite, madrugada para casa para dormir, para poder o outro dia trabalhar. E aí foi indo, a vida foi seguindo e de repente a gente cresceu, né? E arrumou a namorada e nisso que eu arrumei a namorada, e a minha namorada acabou sendo essa filha do Adão Camilo, que é onde é minha propriedade hoje, que eu casei com ela, e nós foi namorando na data de 30 de setembro de 78, e nós unimos a nossa vida matrimonial, nós casamos, e graças a Deus nós estamos aqui até hoje nesse município de Guaraíta, coisa que só tem boas lembranças, boas coisas. E a Guaraíta, eu sempre falo assim, Guaraíta não tinha energia, não tinha asfalto, e você fazia festa na Guaraíta, enchia de gente. E aí, para completar, eu quero dizer que aqui onde eu moro, era o Adão Camilo, que era o proprietário, meu sogro, onde fabricava pinga, rapadura, e era um movimento que fazia, nessa época, não tinha transporte era difícil, você transportava aqui, era cargueiro de rapadura, fazia rapadura, põe na buraca, colocava na carroça, levava lá na linha de Goiás, para levar para Goiás, e litrava os garrafões de pinga, e levava a pinga Camilo, que é a famosa mesmo, que todo mundo, acho que fala para todo mundo a pinga Camilo, todo mundo lembra, e acho que seja lamber os beijos de tanto boa que era, né? Até eu participava, porque né, a gente é da família, então tinha que participar para ver se estava sendo boa mesmo, e na verdade era boa e gostosa, e todo mundo tomava. Então, e aí foi indo, os velhos hoje você vê que os velhos já partiram, já faleceram tudo, e está aí as gerações seguidas, né, para mantendo a vida e levando aí no município de Guaraíta, que é essa cidade maravilhosa e acolhedora, como eu te falei, né? Bom, eu me lembro que meu pai sempre sonhou para criar uma cidade. Quando eu nasci, já havia esse projeto, né? E ele, então, tinha uma propriedade, e ali ele loteou e fez doações, ele criou 2 olarias para fabricar tijolos e doava lotes e começou então a construir as casas. Eu me lembro ainda criança, ele abrindo estrada com mutirões, a minha mãe cozinhando, levando comida e também construindo pontes. Então tudo assim,
por conta própria, com aquela força de vontade para que desenvolvesse ali um patrimônio, uma cidade. Eu me lembro muito bem de como foi construído as primeiras casas, mas o mais importante que eu lembro é que a casa do meu pai se tornou escola. A nossa casa, para começar a primeira escola, foi implantada as salas de aula, os nossos quartos, a sala. A casa foi ficando tão pequena e meu pai construiu ali ranchos e foi aumentando as salas de aula até construir a primeira escola, que deu o nome de Escola Estadual Povoado Guará. Então me lembro de muitas coisas e ele foi um homem batalhador e acreditava muito. E ele foi vereador por algumas vezes. E aí fui crescendo e fui vendo o desenvolver a cidade foi criando corpo e criou então um povoado. Então eu me lembro de quando foi reconhecido como distrito de Guaraíta, povoado de Guaraíta. Foi na época meu pai era vereador por Itapuranga e aquele povoado então foi reconhecido por projeto de lei como Povoado Guará. Mais na frente me lembro também de quando o povoado se tornou distrito, né? Guaraíta, aí foi quando meu pai deu o nome à cidade de Guaraíta, né? O povoado que era, ele era vereador na época por Itapuranga. Meu pai, ele olhou porque tem um rio que banha o município, o mais importante lá, que tem o Canastra, porque o Canastra nasce lá também, mas como a Guaraíta é bem próximo ao rio Guará, ele pegou então o nome de Guará. Por que Guará? Porque ali tinha muitos lobos guará. Então a origem do nome Guará, tinha muito lobos e aí deu a origem, então Guará. E Ita, ele quis, por ser Guaraíta, filha de Itapuranga, e porque Ita, ele fala assim, Ita é pedra, é coisa forte, e juntou então Guará com Ita e deu origem ao nome de Guaraíta. Meu pai sempre sonhou ser prefeito, principalmente aqui de Itapuranga, que era o município nosso, né? Mas ele foi vereador e não conquistou. Mas o sonho dele era ser prefeito na cidade que ele lutou para criar. Ele era o idealizador, né? Um fundador principal daquele município. Então ele batalhou muito e ele acreditava no projeto, e ele acreditava nos sonhos. E ele disse, vou criar um município, vou criar uma cidade e vou ser prefeito dessa cidade. Mas aí ele não alcançou. Quando a Guaraíta foi emancipada, eu tive o privilégio e a honra de acompanhar as lideranças de Guaraíta até a Assembleia Legislativa, onde foi concretizado, foi aprovado o plebiscito de Guaraíta. E meu pai presenciou essa sessão. E ele ficou muito feliz. Na vinda, ele disse o seguinte, minha filha, eu não vou conseguir ser o prefeito, mas você eu quero que seja prefeito. E ele adoeceu e ele, logo antes da primeira eleição, ele veio a óbito. Mas antes que ele fosse a óbito, ele chamou a família, os filhos, somos 6, e disse, eu não vou alcançar ser prefeito da cidade, mas a Célia vai ser a prefeita no meu lugar. Eu assim emociono, porque não imaginava não ser política, e isso tocou bastante, eu senti uma necessidade. Então eu me candidatei a vereadora no primeiro pleito de Guaraíta, na primeira eleição, e fui eleita, né? Então eu fui a primeira mulher eleita a vereadora no município de Guaraíta. Nas eleições seguintes, eu já fui a primeira mulher vice-prefeita do município. Tive essa oportunidade. Na segunda, eu me candidatei a prefeita da Guaraíta. E eu fui a primeira mulher em disputar uma eleição em Guaraíta como prefeita e a primeira mulher que perdeu a eleição a prefeita. Na seguinte, eu continuei o projeto com aquela determinação, aquela força de vontade de realizar o sonho do meu pai. E fui eleita. Até hoje, a vitória mais brilhante, até hoje, foi essa vitória. E depois eu continuei, fui reeleita, então tive a oportunidade de ser prefeita por 8 anos.
eu tive a oportunidade de regulamentar a questão fundiária, dando direito ao cidadão de Guaraíta a ter a sua própria escritura. E isso nós fizemos com isenção. Tivemos projetos de lei aprovados para beneficiar o cidadão guaraitense com a primeira escritura. E eu tive a honra de realizar ali o tão grande sonho do meu pai. Os lotes eram assim, aleatórios, mais ou menos eles arrumavam um local lá e faziam as casas. Eu lembro que muitas casas no início era rancho, era pau a pique, e aí começou a fazer os tijolos, começou a melhorar. Eu me lembro que muitas pessoas, principalmente uma coisa que eu quero ressaltar aqui, que marcou para mim como criança na época, é que os comerciantes, os primeiros, a gente chamava era boteco, os bar, era de tábua de rodinha. Então, aonde tinha, ali era muito forte a questão de futebol. Tanto é que Guaraíta tem um apelido, não sei se alguém falou, de banana, por causa de jogo de futebol, né? Então, ali aonde ia haver os jogos, né? Os bar, que eram os botequinhos, os donos saíam empurrando aquilo lá de rodinha para vender as quitandas aonde era o jogo. Isso eu achava muito importante. E quantas casas, eu me lembro que meu pai ajudava muito na construção, doando tijolos, vendendo muito barato. Muitas vezes meu pai doava lotes zero, né, sem custo zero, e muitas vezes era em troca de leitoa, essas coisas assim. Meu pai fez isso muito. Importante também, quando ele quis criar o povoado, ele doou uma área grande para a escola, para a igreja evangélica e para a igreja católica. E está lá até hoje, né? E a gente sabe que foi assim, ele era uma pessoa que sonhava alto. Nossa, Glenn, as festas, meu pai era festeiro. Acho que por isso que nós, os filhos, gostamos muito de festa. Meu pai fazia muitas festas. Fazia festa de tourada, hoje tem mais rodeio, mas na época era festa de tourada. Ele levava o circo e levava muitos cantores da época, cantores que estavam fazendo sucesso. E eu acho bom você falar um pouco das festas, porque quando fui prefeita, eu lutei para resgatar a questão das festas, porque meu pai fazia festa das mães, festa do milho, do arroz, porque produzia muito. Então, para voltar à economia, eu também busquei incentivar a nossa população com grandes festas, com grandes nomes. Na minha casa do meu pai, aqui, toda a vida o pai foi uma pessoa que acolhia muitas pessoas que vinham da cidade vizinha, e naquela época não existia pensão aqui em Guaraíta. Então, quando as pessoas chegavam estranhas de outros lugares aqui em Guaraíta, sempre procurava a casa do Ovídio, que o pai era uma pessoa que acolhia todos que chegavam, certo? Não importava cor, raça ou religião. O pai sempre amparava todos aqui. Em frente à minha casa existia um galpão grande, que ele tinha aqui um barracão, que muitas festas foram feitas, certo? Aí esse povo ficava sempre alojado aí, certo? Ou aqui em casa, almoçava, tomava café da manhã, jantava, banhava aqui em casa e ficava por aqui, pernoitava muitas vezes aqui. Que ficava quase igual uma pensão, porque o pai era o fundador e tinha um interesse grande que Guaraíta crescesse e se tornasse a cidade que se tornou hoje. Tem sim, é a primeira casa da Guaraíta, gente. Aqui nós estamos na primeira casa onde eu moro. Isso aqui foi meu pai que construiu no início, e antes de ter Guaraíta, ele construiu essa casa, certo? Até o Davi Bueno, nosso primo, ajudou a pegar essas madeiras e trazer para cá para a construção dessa casa. Nós todos foi criados aqui. Nós somos 6 irmãos, fora um punhado de primo, que o meu pai era um tio-avô de todos, juntava aqui em casa, porque a situação era muito difícil naquela época, grande. Só para você imaginar, daqui para Itapuranga era de a cavalo ou de a pé. Depois que foi melhorando, passando os tempos, era carro de boi, era uma dificuldade tamanha naquela época. Meu pai foi vereador por 2 legislaturas em Itapuranga também, mas aqui foi onde aconteceu tudo. Guaraíta foi iniciada aqui. Aqui meu pai e minha mãe trabalhou dioturnamente para ajudar todas as pessoas da sociedade que chegavam aqui em Guaraíta, da onde quer que seja, que vinha, né? Era bem recebido aqui pelo meu pai e minha mãe. Naquela época não tinha escola, grande. A escola foi construída na porta de casa, que era um rancho, né? Eu nem a lembro direito, mas meu irmão Urias, que é o mais velho, sabe tudo certinho como que era.
mas foi com muito amor e carinho que meu pai e minha mãe trabalhou em prol de Guaraíta. O meu pai sempre ele era uma pessoa que tinha um grande pensamento para o futuro melhor. Então ele idealizou criar a cidade de Guaraíta naquela época, que era Povoado Guará. Aí, se aqui tinha uma chácara do meu pai, que não era tão grande, mas era uma terra dele, ele pegou e dividiu os lotes, deu lote para algumas pessoas, vendeu para outras, deu lote para as igrejas, né, para as escolas, hoje posto de saúde, até hoje foi meu pai que doou, certo? Naquela época. E aí se formou a cidade, que a nossa região era muito próxima, tinha uma prosperidade grande de lavoura, uma grande plantação de arroz, milho e feijão que existia aqui na região, que era a região que mais produzia sem adubo. E naquela época era muito difícil, mas foi todo mundo criado com muita fartura aqui e satisfação, que era uma alegria danada, né? Em 1982, Guaraíta chegava a ter 7 mil habitantes naquela época. Hoje, você vê, que mudou, gente foi embora da nossa região, mas a Guaraíta se tornou a cidade, um sonho que era do meu pai, e hoje é realidade para todos. Em 91, que foi o plebiscito, né? Eu estou me recordando, 91, teve o plebiscito, assim que teve o plebiscito, o pai faleceu naquela época. Aí foi 91, 92, já começou o mandato do primeiro prefeito de Guaraíta, que foi o Dinamércio Picarte, que é nosso amigo aqui de Guaraíta. E daquela grande luta, o vereador Oswaldo Sebastião da Silva empenhou a bandeira da emancipação do município de Guaraíta e lutou. Naquela época teve o doutor Arno Carlos Prestes, deputado estadual, ajudou muito na emancipação política do município de Guaraíta e várias outras autoridades. E os prefeitos que passaram aqui, o primeiro foi o Dinamérico, o segundo foi o Raimundo, o terceiro foi o Zé Domingos Camilo, depois veio a Célia com 2 mandatos, prefeita foi eleita e reeleita, veio o Antônio Fernandes, filho do Raimundo Martins, foi prefeito, não conseguiu a reeleição. Aí entrou a Adna, foi eleita e reeleita, a chapa que eu e a minha amiga Adna é prefeita, a Adna, e eu sou vice até hoje. Olha, a minha história com Guaraíta é uma história alegre, bonita. Falar de Guaraíta hoje é falar da minha família, da minha casa, falar da cidade, do município que eu escolhi para mim viver os meus projetos, juntamente com a minha família, meu esposo, meus filhos. Sou casada com o Kleber Martins, tenho 2 filhos, João Inácio e Ana Luísa. E falar de Guaraíta hoje é falar da minha casa, né? Essa cidade maravilhosa, este povo maravilhoso. Quando cheguei para Guaraíta, eu sou de Itapuranga mesmo, nasci em Itapuranga. Meu pai veio para Guaraíta para pastorear a igreja e eu tinha meus 3, 4 anos. E aqui vivemos muitos anos, meu pai dirigiu aqui por 22 anos, aqui em Guaraíta, e aprendemos a morar, a conviver aqui, e se tornou a nossa casa Guaraíta. E estudei aqui em Guaraíta, desde o meu primeiro ano de escola até o 3º ano. Fiz contabilidade, hoje estou terminando ciências contábeis, fui professora, costureira, lavradora, e hoje estou como prefeita aqui da cidade de Guaraíta. Dizer que não sonhava, eu sonhava sim. A gente, quando é jovem, às vezes a gente até sonha achando que é impossível, mas sonhava sim em ser gestora do município, porque sonhava e tinha um desejo no meu coração de vários projetos, e esse projeto incluía Guaraíta. Né? A gente tinha vontade, trabalhei muito no social, juntamente com meu pai na igreja, fazendo a obra de Deus, visitando as casas. Tenho esse costume até hoje. Gosto, amo Guaraíta, amo viver aqui. Cheguei aqui como gestora, os que me antecederam, pessoas trabalhadoras que tinham o mesmo intuito, o mesmo objetivo, e entrei com o mesmo intuito de dar continuidade no nosso município, pensando no bem da população. Entramos aqui com uma dificuldade enorme, e eu costumo dizer assim que quando
antes de fazer 1 ano, um dia estava na minha casa e levantei de manhã. A primeira notícia que tive quando cheguei aqui, porque mesmo como gestora, continuei morando na zona rural, continuo. E as notícias que eu cheguei aqui, quem estava aqui, era que eu tinha ficado sem nenhuma ponte no município. Então isso foi assustador para mim. Todas as pontes que tinham rodado. E existiam lugares aqui que há mais de 40, 50 anos não existia a ponte e os alunos passavam dentro d'água. O pessoal da zona rural que trabalha com leite, que tira o seu sustento ali da agricultura familiar, tinha uma época do ano que passavam dentro d'água que nem a cavalo não tinha como passar. E isso para mim foi assustador, mas ao mesmo tempo desafiador, porque reunimos com os secretários e colocamos um projeto aqui em Guaraíta chamado Guaraíta Rural Sem Porteiras. Nesse projeto incluíam pontes pré-moldadas, mataburros de ferro, mesmo sabendo da dificuldade que o município enfrentava. O município de Guaraíta hoje a nossa renda é o FPM e o ICMS. Então é muito importante a gente ver o nosso município começar de um lugarzinho no meio do nada, né? E de repente hoje se tornar um município referência, não só no país, no Brasil, como de pessoas que moram fora. Nós temos muita gente aqui de Guaraíta que moram fora, mas que sempre liga, porque o sonho deles é voltar para trás. Estão fora porque tinha esse desejo de viver uma vida fora, mas que sempre fala, olha, dona Adne, eu quero voltar para Guaraíta porque é a minha cidade. E hoje nós vemos aqui, Guaraíta hoje tem um cartão postal, que é o Lago Municipal, um local onde as famílias se reúnem. O avô, a avó, o pai, a mãe, os filhos, os netos, né? Um lugar para eles possam vir à tarde pescar. É tão gratificante você chegar qualquer hora do dia, principalmente final de semana, e ver os nossos jovens ali no lago, participar de campeonatos, de eventos, né, de futebol de areia. Nós não temos um hospital, mas nós temos uma unidade e a gente fica aqui com 5, 6 médicos atendendo todas as semanas. Temos 2 vans, 2 ambulâncias, carro pequeno, que a gente presta socorro aqui à nossa população, na nossa capital, ou às vezes aqui em Goiás. Isso a gente fala com muito orgulho, com muita satisfação de ver como era Guaraíta antes de ser emancipada e Guaraíta hoje, das dificuldades, dos meios de transportes que a gente tinha. Às vezes a pessoa enfrentava uma enfermidade muitos dias porque não tinham condições, né, de se deslocar de casa e ir até a capital. Ou hoje nós vimos a nossa saúde regionalizada. Isso é muito gratificante. É ver o passo a passo do nosso município, de quando começou, da primeira gestão, segunda, terceira, quarta gestão, até chegar a nós. Já estou aqui no meu segundo mandato, já finalizando aí bem, com 7 anos e meio já, e vendo a diferença do que é antes e do que é hoje. E o importante é a diferença para melhor. Nossa, a gente tem muito sonho. Creio que não é só eu, né? Eu creio que todas as gerações, nossos filhos, os nossos jovens aqui, mas eu tenho um sonho. Eu tenho o sonho de deixar Guaraíta da forma que a gente projetou, né? Com o projeto finalizado, de Guaraíta Rural Sem Porteira finalizado, das 30 casas que nós ganhamos governador finalizada, né? Ver todos ter uma moradia digna, não só essas 30, mas que dar continuidade neste trabalho. A nossa educação, vai ser inaugurado um prédio da escola municipal, que já era um sonho da gente, porque a educação faz parte dos nossos sonhos. Nós temos visto aqui, este ano mesmo, várias plantações, várias colheitas de milho, de arroz, que há muito tempo a gente não via, né, a colheita do arroz. Esse ano a gente presenciou aqui em 3 lugares as pessoas colhendo
né, colhendo aí o seu próprio arroz, plantou e colheu para sua despesa. Então isso é muito importante, é muito gratificante resgatar a nossa cultura, né, resgatar aí os nossos sonhos de vivermos aqui da nossa agricultura familiar aqui de Guaraíta, trazer mais indústria, pelo menos mais 2 indústrias aqui para o nosso município. Eu me lembro que quando entramos aqui, tivemos que fazer uma reforma bem rápida e urgente dos nossos tratores e das nossas carretas dos tratores, porque já havia muita silagem para ser feita aqui dos nossos agricultores e a gente precisou fazer bem rápida. E durante todo o ano, a gente faz aí essa silagem até 3 vezes de cada produtor rural aqui do nosso município. Então, no início do ano, a gente tem que correr muito para a gente estar fazendo aí essas reformas, essas trocas, porque senão os nossos produtores aí já começam a fazer a agenda a partir de janeiro. Todo ano é feito manutenção das nossas estradas, manutenções de currais, todo ano. Assim que termina a chuva, a gente começa também aí com todas essas manutenções dessas estradas. Priorizamos também pagamento dos nossos funcionários em dias. A gente, todo mês, final de mês, a gente peleja muito, trabalha muito. Todos os funcionários aqui trabalham muito, RH, para que seja feito em dias. E durante os 7 anos e meio do nosso mandato, é prioridade a folha de pagamento e também todos os direitos do servidor. Né? Acabamos de finalizar aí todos os direitos. Progressão horizontal, esse mês é a progressão vertical, quinquênio, todos os direitos dos nossos servidores em dias e o pagamento em dias, graças a Deus. E queremos dizer que é parte do que nós sonhamos e do que nós estamos realizados. E se Deus quiser, vamos concluir com muito mais do que nós sonhamos, do que nós imaginamos. A Bíblia tem um versículo que fala que é o homem, para que Deus o visite ele toda manhã, coloca sobre ele a sua misericórdia. E eu posso dizer isso com muita certeza. Quem sou eu para que Deus me visite todas as manhãs? Mas que a misericórdia dele é tão grande na minha vida, que nós temos feito e realizado durante a nossa gestão muito mais do que pensamos ou do que sonhamos, porque a graça e a misericórdia de Deus têm me visitado e me alcançado todas as manhãs, para que nós possamos realizar tudo isso. Então, a Deus toda a honra e toda a glória, e a toda a população de Guaraíta, e a todos os servidores municipal, que todas as manhãs têm acordado juntamente comigo e sonhado esses projetos, para que eles possam ser realizados de uma forma especial, porque os nossos munícipes não merecem só isso, mas muito mais além do que nós pensamos. Ó Guaraíta, que tua jornada continue a brilhar, como uma estrela guia que nunca irá se apagar. Porque em cada rua, em cada pedra e em cada coração, tu és eternamente amada, ó amada cidade de Guaraíta.